Olá, peço desculpa pelo atraso. Não há problema, queres apresentar já agora? Eu sou a Mafalda. Olá, Mafalda. Sou o Joseph da Silva, da SOS Racismo. Ahm, é um gosto estar aqui e novamente peço desculpa pelo atraso. Ultimamente temos recebido alguns convites para este tipo de conversas e então tem sido, eu que já era um pouco organizado, É tem normal, é normal. tem sido Muito difícil. obrigada já agora por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje. Olha essa. E, e bora lá começar o nosso webinar. Por isso, a primeira pergunta que acho que faz todo o sentido para começarmos este webinar é o que é, na verdade, o racismo? Porque normalmente não há, nem toda a gente percebe, ou há várias definições e é preciso às vezes clarificar aqui as coisas. É um bom começo. Ah, sem entrar por grandes tiradas conceptuais, racismos é uma ideologia é uma ideologia que tem que ver com a hierarquização das raças, em que a primeira ideia de tudo o que existe em raças, que a espécie humana está dividida em raças e que essas raças são organizadas em função de uma, de uma suposta superioridade em termos intelectuais, em termos culturais, em termos de organização e desenvolvimento social, em que no topo dessa pirâmide, dessa hierarquização de raças, está a raça branca, digamos assim, e todas as outras que não são raças brancas, digamos assim, pessoas caucasianas, estão na categoria das pessoas racializadas. Um, e essa ideia que teve uma tentativa de ser fundamentada biologicamente e que durante muitos anos foi aceito, um, dominou, dominou ou serviu como base para a dominação de outros territórios, de outros continentes que não fora da Europa, nomeadamente África, a Ásia e América Latina e América do Norte, porque daquilo que é hoje, sobretudo os Estados Unidos, havia pessoas indígenas que também eram consideradas pessoas racializadas e que foram, em função dessa ideologia, foram sendo dizimados até a população branca hoje ser a maioritária nessa região geográfica. Mas dizia que esse pensamento dominou a cultura e o pensamento não só científico, como sobretudo político na Europa, e serviu para, para um relacionamento com essas outras culturas, com essas outras, com essas outras culturas, ah, de uma forma simétrica ah, em que a base dessa relação foi marcada sobretudo pela violência. Mas sentar aqui a falar muito, porque eu acho que o mais interessante é trocarmos, é conversarmos, é trocarmos perguntas, em vez de estar aqui a tentar debilitar ou definir um conceito que é muito amplo e muito complexo. Dizer que o racismo é isso, simplificando a ideia de que existem raças na espécie humana e que há uma hierarquia de raças em que a raça branca, digamos assim, ou as pessoas caucasianas estão no topo dessa lista. Isso porque tentou sustentar-se essa ideia com base nas diferenças cromáticas que existem entre as diversas espécies humanas e o que passado anos depois vai-se afirmar e vai-se a comprovar é que biologicamente não faz sentido falar em termos de raças na espécie humana porque todos nós provenimos temos o mesmo ancestral em comum. O facto de haver pessoas com a minha cor da pele e outras pessoas com outros tons de pele corresponde tão simplesmente só como uma adaptação ao meio. Ou seja, as pessoas que são. E a diferença de. Todas as diferenças, todas as características exteriores correspondem precisamente a uma adaptação do meio, não tem nada a ver com menor ou maior capacidade intelectual, maior ou menor capacidade em termos de desenvolvimento tecnológico,
maior ou menor desenvolvimento social, isto é, de forma de organização social, em que as pessoas se relacionam de uma determinada forma, não tem nada a ver com isso, corresponde simplesmente à forma como a espécie humana em diferentes territórios se adaptou nesses mesmos territórios para poder sobreviver. E se formos analisar isso mais profundamente, a conclusão que chegamos é que a diversidade cromática que existe entre as pessoas dentro da espécie humana corresponde simplesmente à migração que essa espécie, ou seja, os quilómetros que essa espécie andou para poder sobreviver, e então essas características correspondem precisamente a essa adaptação ao meio. Mas infelizmente essa ideia ficou em termos ideológicos, em termos políticos, e tem marcado a forma como, ainda hoje, como grande parte da sociedade ou das sociedades continua a olhar para as pessoas que não, em função dessa categorização e dessa hierarquia. Espero não ter sido confuso, mas... Não, acho que foi, para mim pelo menos foi bastante claro. A Mafalda Neves queria fazer uma pergunta? Força. Olá, eu sou a Mafalda e eu tenho uma dúvida, porque em termos éticos, claramente que não existem raças. Em termos biológicos? Mas eu queria, a minha dúvida era distinguir em termos éticos e sociais dos termos biológicos, porque, como falou, todos nós temos características diferentes devido aos nossos ancestrais, devido à sobrevivência. Peço desculpa. Eu agora perdi, estou nervosa, desculpem. Mas, pronto, por exemplo, há pessoas que têm mais melanina devido à sobrevivência do meio, não é? É a adaptação. A adaptação ao meio, pronto. E eu queria saber se, em termos científicos, não existe ou não raças, porque eu já vi pessoas, por exemplo, já questionei isso à minha professora de Psicologia, e ela diz que, em termos éticos, claro que não existem raças, nós somos todos iguais. Somos da mesma espécie humana. Mas em termos científicos, ela argumentou que havia sim raças, apenas devido à adaptação ao meio. Pronto, e essa é a minha questão, se há então realmente raças em termos científicos. Não, porque toda a espécie humana, em termos biológicos, ela é 99,9% idêntica. Esse 0,01% em que há a diferença corresponde precisamente às diferentes características que existem. E como eu disse há pouco, essas diferenças correspondem simplesmente à adaptação ao meio. As pessoas negras, por viver no continente em que vivem, ou por terem biologicamente desenvolveram-se assim em termos de eficácia, poderem sobreviver de uma forma eficiente perante esse meio, e por isso é que têm a pele mais escura, têm o cabelo mais crespo, para poderem precisamente sobreviver nesse sentido. Porque... Sim, tem a ver com a teoria de Darwin também, mas isso já são outras coisas, que é a seleção natural. Exatamente, sim. Portanto, biologicamente não faz sentido em falar em termos de raças, porque somos da mesma espécie. A única coisa que varia, sim. a única coisa que varia são as diferentes características exteriores. Temos a mesma capacidade de poder pensar o mesmo, temos a mesma capacidade de poder organizar de uma determinada forma. O que acontece é que cada indivíduo tem as suas inclinações, os seus desejos, as suas formas de pensar, e, portanto, naturalmente que não pensaremos todos da mesma forma, mas também por sermos uma espécie racional e temos isso em comum, podemos chegar a um consenso e podemos chegar às mesmas conclusões, e, portanto, é fácil chegar a esse entendimento usando esse elemento que temos em comum. É isso mesmo. Muito bem, passando aqui à frente, outra das questões
é qual é que é a diferença entre não ser racista e ser antirracista? Isso é uma boa pergunta. Não ser racista, não ser racista é quem tem consciência de que, mais do que essa consciência de que a espécie humana é toda igual e que, portanto, não existem raças e que não faz sentido haver um tratamento diferente só porque determinadas pessoas têm uma cor de pele, têm um tom de pele diferente da dela, e em função disso tratar essa pessoa de uma determinada forma, olhá-la de uma determinada forma, isso é não ser racista, é ter essa consciência. Não discriminar não discriminar porque não faz sentido discriminar em função disso. Isso é não ser racista. Mas ser antirracista corresponde precisamente aí, é não só ter essa consciência de que não faz sentido haver um tratamento diferente porque as pessoas têm características de pele diferentes ou origens diferentes, mas engajar-se numa luta, ter a consciência de que ainda assim há pessoas que continuam a ser discriminadas em função disso, e portanto é necessário que essa consciência de que não faz sentido que haja essa diferença de tratamento, que essas pessoas se engajem numa luta ou defendam dentro do seu meio, dentro da sua possibilidade, que isso não deva e que não possa continuar a acontecer. Isso é ser antirracista. E isso é que é o mais importante, porque uma vez que nós vivemos numa sociedade racista, e quando se diz que vivemos numa sociedade racista ou num mundo racista, é tão simplesmente dizer que ainda continua a persistir no pensamento de algumas pessoas essa longínqua ideia de que as diferenças cromáticas, isto é, as diferenças de tons de pele e de origem, correspondem necessariamente a níveis inferiores tendo em conta a origem dessas pessoas, tendo em conta o tom de pele dessas pessoas, e que, portanto, infelizmente ainda há pessoas que continuam a ser tratadas para pior, continuam a ser violentadas, continuam a perder a vida, e é necessário dizê-lo. Infelizmente, há pessoas que continuam a morrer só por serem já ao ponto de perderem a sua vida, só porque eram de tom de pele diferente e porque continua a persistir um determinado conjunto de preconceitos em relação a esse conjunto a esse grupo. Portanto, numa sociedade em que continua a persistir esse pensamento, o mais importante é não só não ser racista, mas ser antirracista. Exato. Proteger e lutar pela defesa daqueles que são vítimas do racismo. Falou aqui da sociedade ser racista, há muita ainda a ideia que Portugal, muitos pensam que Portugal não é racista. Como é que, onde é que podemos ver o racismo em Portugal? Podemos ver o racismo em Portugal em vários níveis, em vários setores da sociedade. Desde quando ligamos a televisão e vemos os anúncios, as telenovelas, as notícias e todos os programas que existem, ver a representatividade da diversidade que existe no país, porque isso é um espelho daquilo que é o país, não só em termos raciais, mas em termos de discriminação de todas as outras comunidades. Nós temos um podcast há dias, e o último podcast que nós realizamos, do SOS Racismo, foi com o ator e contador de histórias Ângelo Torres. E na conversa que tivemos, ele disse uma coisa muito, muito válida, que é um diagnóstico certeiro. Ele, como um ator, sente dificuldade em ser chamado para papéis, quer em termos de televisão, quer em termos de teatro. Mas disse que, quando também olhamos para a ficção, para as narrativas que são contadas, para as histórias que são contadas, quer no cinema, quer nas séries, quer nas novelas, é difícil haver uma representatividade daquilo que é o país, daquilo que é Portugal. Ele disse uma coisa muito simples, de que porque é que em todas as novelas, em quase todos os filmes, em todas as séries, todos os médicos têm que falar com sotaque lisboeta, como se não existissem médicos do Porto, médicos da Madeira, médicos dos Açores.
médicos do Alentejo, que têm um sotaque completamente diferente. Não têm todos que falar à Lisboeta, não têm todos que falar a Cascais. Isso seria pensar que, por exemplo, caricaturando, fazendo uma caricatura, que todos os modelos tinham que ter um determinado, ou todas as atrizes tinham que ser todas loiras, com olhos azuis, e que isso representava aquilo que é a população portuguesa, quando na verdade não é assim. Portanto, o racismo vê-se e a discriminação vê-se em vários setores da sociedade. Em termos da subrepresentação dessa comunidade em vários setores da estrutura social do país, não só em termos de arte, cultura, educação, mas em termos de lugares de decisão, lugares de tomadas de decisão em que é necessário decidir, fazer leis e decidir sobre aspectos que dizem respeito à nossa vida. Vocês certamente na escola, hão de reparar, muitos de vocês podem se perguntar quantos professores negros é que já tiveram. Podem, mesmo nas séries, tirando as séries americanas, podem olhar quando vem uma série portuguesa, qual é que é o papel que são atribuídos às pessoas racializadas, ciganas ou negras. Mas, para fechar, em Portugal é uma sociedade racista no sentido em que, não porque existam leis que discriminam objetivamente essas pessoas, porque isso a Constituição não permite, a lei fundamental não permite isso, mas porque as pessoas que ainda continuam a tomar as decisões e a organizar as grandes esferas da nossa sociedade, desde a educação, da saúde, da justiça, dos transportes públicos, da habitação, continua a persistir um preconceito relativamente a determinados grupos, que faz com que haja uma diferença de tratamento em relação a esses mesmos grupos, o que significa que o acesso que essas pessoas têm, deveriam ter, que deveria ser igual a esses bens e serviços, como a educação, à saúde, aos transportes, à cultura, ao lazer, não é igual, não é tida da mesma forma. Por isso, dizer que, por exemplo, na escola, há um estudo que diz que do ensino básico, a probabilidade dos alunos chumbarem, a probabilidade dos alunos racializados, isto é, não são caucasianas, chumbarem é 4 vezes superior. 80% dos alunos entre o 5º e o 9º ano são desviados para cursos profissionalizantes, e que isto significa que esses alunos, 80% destes alunos, não vão ter a possibilidade de fazer um percurso regular no 12º ano e depois poderem, eventualmente, assim entenderem, candidatarem-se ao ensino superior. E mesmo no ensino superior, é residual a representação de alunos, tanto negros como negras, no ensino superior. Em termos de justiça, por exemplo, a probabilidade de uma pessoa racializada ser presa, ou ser presa é 9 vezes superior, ou 10 vezes superior relativamente a uma caucasiana. E isso não significa que essas pessoas não significa que essas pessoas são tendencialmente mais criminosas ou cometem atos mais criminosos do que as pessoas caucasianas. Significa simplesmente que as pessoas que julgam esses casos de crime ou de suposto crime têm maior facilidade em condenar essas pessoas do que se forem as pessoas caucasianas. Isto porquê? Porque há esse preconceito de que determinados grupos têm a tendência para determinadas formas de estar, determinadas formas de organização. E, por fim, dizer, por exemplo, tanto na área do emprego como na área da habitação, as pessoas racializadas, ciganas e negras sobretudo, são aquelas que têm os piores trabalhos mais precários, com menor salário, com piores condições de trabalho. São aquelas que vivem nas piores casas, ou seja, casas sobrelotadas, em que as famílias sentem-se apertadas dentro das suas próprias casas, e que essas casas são aquelas que têm piores condições, têm problemas de umidade, problemas de aquecimento, e que ficam em zonas do país
onde o acesso aos transportes, o acesso aos serviços públicos, como desde bibliotecas até cinemas ou mesmo escolas, o acesso aos transportes é muito, Sim. residual. Portanto, há aqui uma grande diferença de tratamento em relação ao Oportunidades. resto, exatamente, ao resto da, ao resto da população. Isso. Temos aqui alguns colegas que Tenho querem aqui fazer umas alguns perguntas. braços no ar e algumas perguntas aqui no chat, não sei O como. Alberto estava primeiro. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta é sobre dois temas falados sobre a atualidade, que são os seguintes. Para si, qual é a diferença entre o racismo e o preconceito? Ok. Podem-me tratar por tu, não tenho que tratar ok. por você ou o senhor. A diferença entre o racismo e o preconceito é. O racismo pode dizer de uma forma simples, o racismo é um preconceito reforçado, no sentido em que é um preconceito de que a pessoa, por ser de uma determinada, por ter uma determinada origem, não ter um determinado tom de pele, ela carrega em si determinados pressupostos, desde a forma de comportar, da forma de pensar, da forma de vestir, da forma de se relacionar, que é determinada pela sua condição cromática, neste caso, pela sua origem, pela sua cor de pele. Isso é o racismo. O preconceito é pensar que é um pré-julgamento que não corresponde à verdade, na maior parte das vezes, ou não corresponde à verdade, na maior parte das vezes. E o preconceito tanto pode ser para crianças, como para idosos, pode ser tanto para mulheres como para homens, pode ser tanto para pessoas heterossexuais como para pessoas homossexuais. O preconceito é isso. O racismo baseia-se num preconceito com base na raça, com base na ideia de que existe uma raça. Portanto, se uma pessoa pertence a uma determinada raça, essa raça tem um determinado conjunto de pressupostos de que ela se comporta dessa forma, ou se organiza dessa forma, ou se veste dessa forma, ou pensa dessa forma. Isso é o racismo. Mas achas que tem alguma relação? Ou... Tem, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Porque o preconceito fundamenta, em certa medida, é o primeiro passo para discriminar racialmente. O que a raça depois tentou fazer, ou o conceito de raça depois tentou fazer, foi dar um fundamento para que esses preconceitos existam. Dizer que uma pessoa, por ser negra, ou por ser cigana, ou por ser indiana, ou por ser indígena, ela naturalmente tenderá a comportar-se assim, ou a sua sociedade tenderá a ser organizada desta forma, esse conjunto de pessoas tenderá a pensar desta forma e, portanto, isso é o preconceito, que se fundamenta no quê? No facto da pessoa ser negra, ser cigana, ser indígena ou indiano, neste caso. Obrigado. Olha esse. Temos aqui mais. Posso... João Paulo? Boa noite. Antes de fazer a minha questão, queria falar um bocado de algumas coisas que o Joseph disse enquanto estava a falar, antes da pergunta do Alberto. E uma coisa que eu não deixei de reparar foi que se falou nas escolas de os alunos serem desviados ou para cursos profissionais ou para terem uma maior taxa de reprovação em relação aos outros. E por outro lado também sobre as probabilidades de sendo cidadão negro ser 10 vezes mais condenado do que um cidadão branco. Em relação às escolas, o que eu acho é que muito disso tem a ver sim com o fator sociocultural e com a qualidade de vida ser muito mais difícil e também com o facto de se tratar ainda de uma minoria e também por ser uma certa minoria, é normal que, supondo que haveria uma taxa de criminalidade em que igual número de pessoas, quer negras, quer brancas, cometessem os mesmos crimes, é claro que como número total
pessoas, pessoas negras, é claro que a probabilidade seria maior, inevitavelmente. Por outro lado, também se falou um bocado na habitação e das más condições, eu não consigo. Claro que isso é verdade, mas por outro lado também é verdade que não só as pessoas negras, mas também outras minorias, não deixam de ser aquelas que recebem mais apoios ou que recebem uma maior ajuda aos impostos e uma maior, mais oportunidades até quando chegam ao nosso país, dentro de várias minorias. E outra coisa que eu queria perguntar era se também se falou aqui um bocado de representatividade, de não se sentirem representados, muita gente não se sentir representado, quer seja nas séries, quer seja nas formas de entretenimento e cultura por aí fora. Também queria perguntar se isso tem alguma razão de ser em relação ao padrão de descobrimentos, que é uma coisa que se tem falado há pouco tempo, sobre demolir ou não o padrão de descobrimentos, porque não representa todo o país em si e representa só uma parte da população em específico. Era isso. José, está com os microfones ligados. Peço desculpa. Obrigado, João. Dizer o seguinte, em relação, quando eu estava a falar da questão em termos de justiça, de isso também ser um fator de discriminação racial, tem que ver com aquilo que é a realidade de a probabilidade de pessoas racializadas serem encarceradas ser efetivamente essa, de mais de 10 vezes superior relativamente aos cidadãos nacionais, cidadãos caucasianos. Mas acrescentando outro dado que acho que é esse é mais elucidativo para mostrar para comprovar isso mesmo. Não se trata só de uma percepção, mas de uma realidade que foi estudada e foi comprovada. Para os mesmos crimes, a proporcionalidade das penas é diferente, tendo em conta a origem, tendo em conta a origem das pessoas racializadas. Isso significa o quê? Para o mesmo crime, se for um cidadão, digamos, branco ou branca, ou se for um cidadão cigano ou cigana, a probabilidade pelo mesmo crime do cidadão cigano e da cidadã cigana receberem uma pena é superior ao cidadão caucasiano, digamos assim, ao cidadão nacional. Isso é taxativo, portanto, não fica comprovado que há aqui uma diferença de tratamento que se baseia em função da pessoa ser, da origem dessa pessoa, do tom de pele dessa pessoa. Daí eu dizer que, em termos de justiça também, aí se manifesta o racismo, não porque existam leis que digam, não porque existam leis que façam a diferença literal entre estes dois grupos, mas porque há esse preconceito que continua a graçar nas instâncias judiciais quando chega a altura de julgar e de fazer uma apreciação sobre determinados ilícitos. Joseph, antes de continuares ainda sobre esse ponto, antes de mudarmos de assunto para a minha pergunta, mas acho que o facto de tanto negros como brancos os negros terem eventualmente penas maiores Eventualmente não que os é. outros, mesmo sendo verdade, eu acho que isso pode não ter a ver com a cor da sua pele, por ser racismo, mas Sim. mais uma vez, pelo facto de muitas dessas pessoas viverem em piores condições habitacionais e económicas, isso também vai influenciar, claro, a parte da advocacia, de pagar um advogado. Logo, muitas vezes a redução da pena é conseguida por causa do advogado do arguido, quer seja culpado ou inocente. E eu acho que, na minha opinião, isso não é uma questão de racismo, é uma questão de não haver dinheiro suficiente para pagar um advogado, como no outro caso. Mas eu pergunto, porquê que tendencialmente as pessoas racializadas são aquelas que têm menos dinheiro do que as pessoas brancas? Isso resulta do quê? Por falta de oportunidades. Essa diferença salarial que existe entre estes dois grupos resulta do quê? Como é óbvio, na altura em que se faz o julgamento de um determinado ilícito, como é óbvio, estão entranhados vários preconceitos, desde género, classe, geografia, questão racial, mas o pendor racial aqui
quando eu falo da proporcionalidade das penas, tem que ver sobretudo com isso. Como é óbvio, há a diferença entre ter um bom advogado e um mau advogado. E isso por si só já é um aspecto de discriminação em termos económicos. Porque quem tem maior capacidade económica, pelo mesmo crime, sabe porventura, ou a probabilidade de ter uma pena inferior ao resto da população que não tem essa oportunidade ou que não tem a mesma capacidade económica, será superior. Mas quando se faz um julgamento num determinado crime, obviamente que implicitamente estão esses preconceitos em causa, mas quando chega a altura de decidir, o fator que pesa, sobretudo, é a questão racial. Não vamos estar aqui... o juiz, como é óbvio, vai pensar se esta pessoa, e no caso da pessoa ser racializada, todos esses preconceitos tendem a bater certo, de essa pessoa ser de uma determinada origem, viver num determinado contexto social e que, portanto, a sua capacidade económica é X e que, portanto, a probabilidade dele ter realmente cometido aquele crime passa a ser superior no pensamento de quem faz esse julgamento do que a outra. E, portanto, a decisão a ser tomada não vai ser proporcional relativamente às outras pessoas. Mas o facto dessas pessoas viverem nas condições em que vivem num contexto social desfavorecido, relativamente à maioria da população, tem precisamente a ver com isso, porque se houver um candidato cigano, um candidato negro, uma pessoa caucasiana a candidatar-se para o mesmo emprego, infelizmente nós sabemos que não será pela sua competência, muito provavelmente, que essas três pessoas vão ser avaliadas. Em termos sociais, continua a ser muito mais fácil contratar uma pessoa branca, digamos assim, por todos os preconceitos que existem atrás, de pensar de que muito provavelmente trará menos problemas, faltará menos ao trabalho, que não terá problemas em chegar a horas ao trabalho porque vive num determinado sítio e tem determinadas condições que lhe permitem isso. Isso tudo não são só fatores discriminatórios em termos económicos, em termos sociais, em termos geográficos, mas sobretudo em termos raciais. E quando chega essa questão de fazer um determinado, no caso da justiça, que é o que estamos aqui a falar, quando chega essa altura de tomar uma decisão, todos estes fatores vão pesar. Mas o fator central em toda essa discriminação é o fator racial. Porque, como disse há pouco, são as pessoas racializadas que têm os piores empregos, portanto vão receber menos. E se recebem menos, vão ter piores condições de habitabilidade, vão ter piores condições não vão ter a mesma possibilidade de dar as mesmas oportunidades, a mesma educação aos seus filhos. E começamos logo, desde o início, a discriminar e a diferenciar as oportunidades. Mas para não insistir muito neste ponto, sobre o facto de estavas a dizer, o facto de as pessoas, essas minorias, serem aquelas que mais apoios recebem, isso não corresponde à realidade. E eu não quero entrar nessa discussão, porque para mim o que me interessa aqui discutir é a forma de não só fazer o diagnóstico sobre o racismo que existe em Portugal e a forma que ela manifesta, mas também entre nós aqui pensarmos de que forma é que, caso concordemos, caso tenhamos o mesmo diagnóstico, façamos a mesma apreciação, pensamos em soluções para resolver o problema. Em termos de apoios sociais, as minorias em Portugal, isso é um estudo recente, ou uma notícia recente que diz isso, sobretudo os imigrantes, à segurança social, já não sei qual é que é o valor, mas dão milhões e milhões em termos de impostos que pagam, sobretudo do seu trabalho, daquilo que é descontado para a segurança social. Em termos de apoios, a maior parte das pessoas que recebem o apoio, nomeadamente o chamado de RSI, estão, infelizmente, na zona dos Açores, sobretudo na ilha do Rabo de Peixe, que é das freguesias mais pobres da Europa. A população cigana que recebe, que é muito afamada de que é uma comunidade Dependente. Exatamente. Eu não sei de cor e não quero errar, mas não chega a 3% da população.
o número de pessoas que recebem esse rendimento. E esse rendimento, em termos de valores brutos, corresponde a cerca de 90 euros. Portanto, é necessário pensar de facto nas questões não que isto não importe, mas nas questões que realmente façam a diferença. Não é por 3% da população receber cerca, em média, 90 euros, que toda a comunidade tem que ser, comunidade tem que ser ostracizada em função disso. Porque esse é um dos problemas do racismo, porque uma pessoa racializada, quando ela é tida em conta, ela representa todo o seu grupo. Enquanto as pessoas brancas não respondem pelo seu grupo, respondem por elas próprias. Porque a questão é mesmo essa. Se fôssemos por aí, nós diríamos que a população portuguesa é subsidiodependente em função do maior número das pessoas que recebem o RSI estarem nos Açores. Ou diríamos que os açorianos são isso, quando na verdade não é isso que acontece. Mas o facto de haver uma percentagem insignificante em termos de apoios sociais que é prestado a uma determinada comunidade faz com que o discurso que se tenha sobre essa comunidade abranja toda essa comunidade, quando a maior parte dessa comunidade está fora desse, não é abrangida por isso. Portanto, é necessário ser sério, é necessário olhar as coisas com frontalidade e não estarmos aqui com uma postura de negação ou pensar que ou estarmos a dizer isto, estamos a fazer um julgamento de caráter relativamente às pessoas que o dizem. Não se trata disso, tratam-se de políticas, tratam-se de opções que dizem respeito à vida das pessoas. A moral de cada um terá que olhar para si e pensar por ela própria e ficar em paz ou não com ela. Mas em termos de políticas que dizem respeito à vida da comunidade, à vida de todas as pessoas que aqui fazem parte dela, temos de ser sérios e olhar para esses problemas. Se os alunos afrodescendentes ou pessoas racializadas nas escolas não têm um percurso regular, obviamente que a questão racial tem um pendor determinante, porque depois entra a questão social, a questão económica, a questão cultural. Mas não é por essas pessoas serem o que são que isso acontece, é porque realmente em termos de oportunidade, em termos de tratamento, há essa diferença de tratamento, há essa diferença em termos de acesso aos serviços públicos e aos bens. É isso. João, está a explicar? Obrigado. Não queria tomar muito mais tempo aos meus colegas, que é para eles também poderem fazer as suas perguntas, mas obrigado, Joseph. Ora é essa. Bruno, à vontade. Antes de mais, boa noite, e queria perguntar-lhe duas coisas. A primeira era como é que, de onde é que surgiu o racismo, em que ano? Pronto. E outra pergunta era se a escravatura tinha, por assim dizendo, alguma coisa a ver com o racismo. Naquela altura não havia, mas... Obrigado, Bruno. Duas perguntas importantíssimas. Não sei te dizer o ano, mas sei te dizer mais ou menos o século em que o conceito de raça começou a ganhar corpo na sociedade e foi se disseminando até hoje. Foi entre o século XIV e o século XV, na altura em que se estabeleceram os primeiros contactos dos europeus com outros povos de outros continentes, nomeadamente o continente africano. Foi nessa altura que começou a ser elaborado o conceito de raça e o racismo, precisamente porque esse contacto fez não só ver, mas entrar realmente em contacto com determinadas formas, com determinados povos, com características completamente diferentes daquelas que neste caso os europeus que lá se deslocaram estavam habituados ou tinham visto alguma vez.
formas de organização social que nada tinha a ver com aquilo que, com aquilo que, com aquilo que era habitual na Europa. Um, e em função disso foi-se construindo essa narrativa de que pessoas de determinadas origens, determinadas zonas do globo, por serem dessa região, têm essa determinada forma de organização social. E como não correspondia àquilo que era a organização social que havia na Europa, e por, e por interesse político, sobretudo isso, interesse político e económico, começou-se a tentar fundamentar isso para legitimar a exploração que se veio a dar ao longo dos séculos nestes continentes. E foi nessa altura que foi necessário, ao mesmo tempo, instrumentalizar de alguma forma a ciência e a biologia para que, de alguma forma, dessem cobertura a esse preconceito que havia, mas que não tinha bases, não tinha fundamentos factuais, para que politicamente fosse mais fácil submeter a determinados grupos para se conseguir o objetivo de explorar essas zonas geográficas. Foi nessa altura. E a escravatura teve esse papel, teve essa consequência, porque se há um conjunto, na altura, cientistas, antropólogos, mediam crânios e avaliavam culturas, avaliavam crenças, e em função disso estabeleciam uma espécie de ranking. Isso, como é óbvio, permitiu que se legitimasse a forma como essas pessoas depois iam ser tratadas e a forma como foram realmente tratadas, porque foram consideradas pessoas não civilizadas, pessoas selvagens que, portanto, foram escravizadas e postas a trabalhar de uma forma brutal. Precisamente porque as pessoas que o fizeram, as sociedades que o fizeram, não reconheciam a essas pessoas uma humanidade. Ou seja, essas pessoas para os europeus não eram pessoas humanas, eram não humanos, não tinham um espírito tal como os europeus tinham, e portanto foi em função disso que foi possível ou que foi legitimada a forma como essas pessoas foram tratadas, foram tornadas escravas. A escravatura, como é óbvio, em diferentes sociedades já existia, mas não com esse pendor, não da forma como foi feita a partir do século XV, que chegou mesmo e foi a primeira vez que isso aconteceu na história da humanidade, em que a escravatura tornou-se um ramo económico, criou-se um mercado que vendia realmente as pessoas. As pessoas escravizadas eram matérias-primas e não simplesmente força de trabalho, como acontecia em algumas épocas do período da nossa existência, como por exemplo aconteceu no Império Romano. As pessoas que eram escravizadas quando perdiam as guerras não eram vendidas, mas sim eram postas a trabalhar, simplesmente. Não foi criado um mercado de escravos para serem vendidos e para serem transportados de diferentes continentes. A partir do momento em que se começou a conceptualizar o conceito de raça, isso permitiu que isso acontecesse. Foi por isso que as pessoas escravizadas, nomeadamente negras, foram levadas à força para todos os continentes. Enquanto que no Império Romano, ou mesmo com os árabes, essa escravatura foi só circunscrita a essa zona geográfica. Mas, em função do racismo, essa forma de tratamento, essa forma de se relacionar com essas pessoas que eram vistas como não humanas, permitiu criar um mercado intercontinental para o transporte de matéria-prima, que foram essas pessoas. Obrigado.
Nada. Vamos passar talvez aqui ao Alberto. Há só aqui uma pergunta da Letícia, duas perguntas da Letícia que estão aqui já há ok. algum tempo. Não Pergunta apanhei. se eu já sofri o racismo ao ponto de ter que fazer queixa às autoridades policiais. Não. Eu já sofri de racismo, sim, e curiosamente fui vítima de racismo, curiosamente por parte das polícias, porque houve, houve diferença de tratamento em função da minha cor de pele. Aliás, foi por uma experiência dessas que eu me dei conta de que realmente existia racismo em Portugal, porque até aí, até a altura em que, até aos meus 12 anos, 13 anos, na altura, não tinha. Quer dizer, eu ouvia falar, mas não percebia muito bem o que era, até isso me acontecer. E foi uma coisa muito simples, foi de eu estar a correr para ir apanhar o autocarro e aparecer um polícia a mandar-me parar e a perguntar-me porque é que eu estava a correr. Ah, e eu respondi que estava a correr para ir apanhar o autocarro. Eu, na minha inocência, respondi que estava a correr para ir apanhar o autocarro. Ele ficou ainda meio desconfiado, voltou-me a perguntar, eu disse que sim, e lá fui. E depois fiz uma retrospectiva, pensei, porque é que me terá mandado parar? E depois pus-me a pensar, eu estava a passar ao pé de lojas, e comecei a correr. Ele deve ter pensado, por eu estar ao pé de lojas e ter visto um polícia a passar de moto, que eu tinha feito alguma coisa e que, portanto, estava a correr. Ahm, e que. E pronto, mas nunca sofri o racismo ao ponto de ter que fazer caixas às autoridades policiais, porque a maior parte das vezes em que tive problemas raciais, em termos de. A ponto de ter que fazer alguma coisa, foram precisamente com polícias, não foi com. Não foi por. Não foi por me ter negado nenhum acesso a um serviço público por ser negro. Ahm, Pronto. Portanto, já sofri de racismo, mas não a esse ponto, não a ponto de fazer caixa às autoridades policiais. Muito bem, vamos continuar, Alberto. Vamos tentar ser um bocadinho mais curtos para podermos. Agora que estou entusiasmado, por isso é que estou a fazer muitas perguntas. Espero que não haja mal, mas sobre essa história que acabou de contar, qual é que acha, como é que seria se fosse uma pessoa de raça branca? Como é que seria? Eu não sei Sim, como é que na seria. posição do Joseph, Sim. como é que acha que seria a história? Será que seria diferente ou os polícias mandariam parar? Provavelmente também podia ter mandado parar, porque a polícia também podia ter chegado à conclusão de que a pessoa começou a correr porque provavelmente tinha roubado. Mas, hum, mas, mas a verdade é que a única justificação para isso ter acontecido foi essa, porque eu já corri em determinados sítios onde estavam presente a polícia, mas o contexto era completamente diferente e isso não me aconteceu. Eu já corri de ir apanhar o comboio, em que a polícia estava a fazer a sua ronda no metro e não me mandou parar, mas naquele contexto eu tive que parar mesmo para pensar, para tentar perceber porque é que tinha que mandar parar nesse episódio. E a única justificação foi mesmo essa: eu estava a correr numa rua cheia de lojas e estava a ir apanhar o autocarro. Então, a única justificação é essa. Não sei como é que seria com uma pessoa branca, não sei se ela teria sido mandada parar, mas a probabilidade não é a mesma. Obrigado. Catarina? Olá. Olá. Eu gostava de fazer-te uma pergunta. Bem, acho que toda a gente sabe mais ou menos, mas com a pandemia todas as classes e todos os grupos mais desfavorecidos ficaram obviamente em desvantagem e afetados, e queria saber como é que e onde é que as pessoas negras ficaram mais afetadas na pandemia, onde é que se vêem mais essas desigualdades. Uhum. E eu tinha outra pergunta e não me lembro, mas eu vou-me lembrar entretanto.
Quando lembrasses, chuta. Disseste bem, nesta pandemia, todas as classes sociais sofreram com isso, mas sofreram de diferentes formas. E obviamente que as comunidades mais fragilizadas e com menos oportunidades foram aquelas que mais sentiram esta, esta crise pandémica. Como eu disse há pouco, nomeadamente na questão de emprego, foi uma das, foi uma das áreas em que as pessoas negras e ciganas sofreram com a pandemia. A comunidade cigana, durante muito tempo, não ter podido realizar as suas feiras e, portanto, não ter tido a oportunidade de obter rendimentos para poder sobreviver a partir dessa sua atividade. Como também foi por viverem nas condições em que vivem, foi difícil fazer o isolamento profilático na altura em que era necessário. E as comunidades negras também no mesmo sentido, porque as comunidades negras muitas delas continuaram a trabalhar, porque o seu trabalho, apesar de ser mal remunerado e não ser valorizado em termos sociais, em termos salariais, continua a ser necessário, fazer. Essas comunidades, a maior parte delas não tem um trabalho que lhes permita estar em casa e fazer o teletrabalho, portanto tiveram que ir trabalhar e portanto tiveram mais expostas ao vírus, não só durante o percurso, porque nas zonas onde vivem, a maior parte dessas pessoas tiveram que continuar a ir a trabalhar e, portanto, os comboios, os metros, os autocarros continuaram lotados e não foi possível fazer esse distanciamento. Como nos seus próprios locais de trabalho, os materiais de proteção que tinham para se poderem proteger eram os mais precários quando existiam. Elas sofreram sobretudo nesse sentido. Mas também foram em algumas áreas do emprego, da atividade, foram também aquelas que foram mais afetadas. Toda a gente fala dos empresários, dos grandes chefes de cozinha e tudo mais, mas muitas cozinheiras, muitas ajudantes de cozinha que trabalham nestes restaurantes também, que têm uma população significativa negra, também perderam os seus empregos, deixaram de trabalhar e algumas delas, ficaram sem qualquer tipo de proteção social, sofrendo nesse sentido também. E depois lá está, em termos de habitação, que é um fator importante nesse aspecto, habitação, transportes e os apoios sociais, que são importantes nesta altura, por viverem nas condições em que vivem, em casas sobrelotadas, quando o elemento do agregado familiar era contaminado, era difícil fazer esse isolamento profilático, portanto, era difícil. Foi mais difícil fazer isso. Como disse também há pouco, em termos de julgamento para o trabalho daquelas pessoas que não tiveram que parar porque continuaram a ser necessárias para trabalhar, não puderam fazê-lo com a segurança que era exigível, de não darem comboios, metros e autocarros sobrelotados. Mas felizmente não deu para muito, mas felizmente a comunidade entre elas também organizou-se, as associações de bairros organizaram-se e através de pedidos junto de pessoas singulares e junto de algumas coletividades, tentaram arranjar a forma para ajudar essas pessoas que ficaram sem apoios sociais porque perderam também os seus empregos ou porque não puderam continuar a trabalhar, e foram criadas campanhas de solidariedade em diferentes zonas do país para enfrentar
para enfrentar esta crise que afetou sobretudo essa comunidade, desde bens alimentares como donativos para ajudar as pessoas a pagarem as suas rendas ou comprar os seus medicamentos. Também trouxe essa parte, trouxe essa solidariedade. Infelizmente não chegou para toda a gente, mas também deu para isso. Ok, obrigada. E eu, entretanto, já me consegui lembrar da segunda pergunta. É mais relacionada com a educação e a geração mais velha. Eu acredito muito que nós só conseguimos vencer a ignorância e todos os preconceitos que há, um bocado sobre tudo, não é? Há imensos preconceitos, mas agora especificamente sobre este tema, o racismo, e eu sinto que desde que mudei de escola para o Camões, eu estou no Liceu Camões, e estou no secundário, eu estudei muito História, não é? Eu estou em Humanidades, e eu acho que a minha professora sempre fez questão de nos falar que a grande parte das descobertas que nós fizemos e tudo mais, e também os descobrimentos, ela falava que não era propriamente uma partilha muito, pronto, nada justa, não é? Era uma exploração humana, pronto, especificamente das pessoas negras, e eu acho que a minha visão de pensar um bocado sobre a história mudou muito nestes últimos 2 anos, e obviamente sobre a comunidade negra e tudo mais, e a história. Mas eu sinto que essa evolução que eu fiz só foi possível graças à educação e à escola, me ter passado esses valores também. E eu sinto que em relação à geração velha, por exemplo, à dos meus avós e assim, eles não são racistas, não são, mas também não são pessoas que eu possa dizer que são completamente abertas, ou que eu sinta que quando falo sobre estes temas, eles partilham exatamente aquilo que eu acho. Eu acho que eles ainda veem como pessoas diferentes, ainda têm alguns preconceitos que se veem um bocado da forma como também foram educados e da época deles. E eu às vezes falo com amigos e assim, e nós pensamos que há pessoas que pensam, ok, já não vou mudar, já sou mais velhos e têm aquela mente fechada, fixa, não é? Obstinada com uma ideia e já não vão mudar. Mas eu sinto que mesmo assim é importante que, não sei, as pessoas não fiquem com ideias erradas. E a minha pergunta é, há de facto pessoas que já não, pronto, entre aspas, não vão mudar, que vão ficar assim, pronto, racistas e que nunca se calhar vão perceber que não, as pessoas são iguais, não há raças, as pessoas não são menos ou mais inteligentes, não são menos ou mais fortes, não sei. E eu queria saber um bocado o que é que tu achas sobre isto. Eu há bocado esqueci-me só de responder ao João Paulo sobre a questão do padrão dos descobrimentos. Ele estava a perguntar se eu achava que devia ser demolido ou não. Eu acho que também para tentar juntar aqui a questão uma parte do comentário que a Catarina fez sobre a história e a maneira como é contada. Como é óbvio, não acho que passe por aí de derrubar. Quer dizer, alguns símbolos necessariamente terão que ser derrubados, ou que terão que ser contextualizados. Porque não faz sentido que, passado tantos anos, por exemplo, em Lisboa, no Largo da Trindade, ali junto à Santa Casa da Misericórdia, ao pé da entrada do bairro Alto, há 4 anos, ou 5 anos, ou menos tempo que isso, se tenha inaugurado uma estátua do Padre António Vieira com 2 índios seminus ao pé dele. Passado este tempo todo, passado sabendo aquilo que se sabe hoje, como é que foi esse período e que violências é que foram cometidas nessa altura, e estar a pôr um símbolo dessa violência para uma parte das pessoas que sofreram com isso num espaço público, sem qualquer contexto, sem qualquer contextualização, é uma completa falta uma completa falta de sensibilidade social e uma completa falta de consciência histórica do que foi esse período. E isso é obviamente inadmissível, porque o espaço público é partilhado por toda a gente e toda a gente deve se sentir minimamente confortável em estar lá e não ter nenhum símbolo que possa remeter para a sua condição de inferior, que continua, infelizmente, a graçar no pensamento de muita gente e que acaba, infelizmente, por também influenciar a forma como essas pessoas são tratadas. No caso do padrão dos descobrimentos, acho que
pela... Acho que não passa por aí, não passa por derrubá-lo, mas passa por fazer outra coisa. Acho que a partir dos padrões dos descobrimentos podemos, a partir desse símbolo, realmente, começar realmente por fazer um debate público sério e frontal e honesto sobre aquilo que foi o passado histórico de Portugal, sobre a relação que houve entre Portugal e diferentes povos no mundo. E saber que esta história que é contada e que nós fomos ouvindo nas escolas, ela corresponde apenas a um ponto de vista, corresponde apenas a uma parte da história, corresponde apenas a uma versão. E o que é necessário fazer hoje é confrontar essa versão que é contada com outra versão das pessoas que estiveram do outro lado e que sofreram, que tiveram contato com os portugueses. E chegámos a uma síntese, chegámos a uma conclusão do que é que foi esse contacto. Se foi um contacto de iguais, se foi realmente uma partilha de conhecimentos e de culturas, ou se foi marcado essencialmente por violência, por exploração e por genocídios. Porque infelizmente foi isso que aconteceu. Portanto, não se trata de desvalorizar esse passado histórico, mas também o que não se pode fazer hoje em dia é glorificar essa história, porque glorificar essa história é simplesmente não valorizar as vítimas que houve nessa história. E ao mesmo tempo também é estar a violentar os descendentes das vítimas dessa história. E perceber que contar a história da forma como continua a ser contada, de um ponto de vista único, de um ponto de vista em que não se relata realmente os fatos como elas realmente aconteceram, mas simplesmente com a ideia ou com a vontade de torná-la gloriosa e imperiosa para uma suposta identidade nacional que torne o espírito de um Portugal homogéneo, mais orgulhoso de si, que sinta bem com isso. Acho que não faz sentido isso acontecer hoje, porque não só não foi assim que aconteceu, e portanto não é assim que tem que ser contado, como Portugal não é homogéneo. Portugal é constituído por diversas sensibilidades, por diversos grupos que têm a mesma legitimidade de se sentirem portugueses e portuguesas como qualquer outra. E que, portanto, a história que é contada sobre esse país tem que ter as vozes tem que ter a voz dessas comunidades, tem que ter a voz dessas pessoas, tem que ter a história dessas pessoas. Não pode ser uma história única. Eu acho que o padrão de descobrimentos é um bom ponto de partida para que haja esse debate e para que haja essa discussão, porque é necessário que aconteça, é necessário que haja, que as pessoas, que a diversidade que compõe a sociedade portuguesa se sinta refletida, se sinta de alguma forma refletida na história que é contada. Sobre o que a Catarina dizia, como é óbvio, a educação tem um papel importante. E nas escolas, infelizmente, os manuais escolares, infelizmente, a maneira como relatam, como contam esse período histórico, infelizmente continua a ser muito daquilo que eu disse. Continua-se a passar a ideia de que esse foi um período glorioso da história portuguesa, como se não tivesse havido violência, como se não tivesse havido exploração, como se não tivesse havido saque no contacto que se estabeleceu com esses povos em diferentes partes do mundo. E que, portanto, é necessário que haja um espírito crítico em termos de narrativas que são dadas nas escolas, e que cada uma, em função do que ouça, faça a sua análise, pense de uma forma crítica sobre o que realmente aconteceu e sobre aquilo que deve prevalecer e deve ser as relações humanas que devemos e pretendemos ter
daqui para a frente e não glorificar um passado que teve o seu contexto, que teve o seu contexto, como é óbvio, mas que não é o que queremos continuar a contar e, sobretudo, não é o que queremos que se volte a repetir, porque o facto de continuarmos a contá-lo da mesma forma só servirá para que, em determinados períodos, só servirá para que, primeiro que tudo, continue a haver uma continuidade em termos de relacionamento dessas comunidades, ou seja, é estar a reificar, é estar a continuar a mesma narrativa, a mesma forma de se tratar os descendentes dessas histórias, dessas vítimas desse período, ou seja, estar a continuar com o racismo de alguma forma e mudarmos a forma como a história é contada. Não é mudar, é ouvir outras vozes e perceber realmente que esta sim é a verdadeira história, esta sim é a totalidade da história que é contada, e não uma história parcelada, para que a partir daqui construamos uma sociedade diversa que saiba se respeitar e saiba se ouvir e que não seja uma sociedade fraturante entre umas que se revêem numa determinada história que não corresponde à totalidade do que é e outras que querem essa representatividade. Como é óbvio, as pessoas que viverem nesse contexto em que ouviram essa história, que foram educadas em que essa discussão não foi tida, é difícil que essa consciência ou que esse pensamento tenha lugar e, portanto, que é difícil que olhem de uma forma diferente para as coisas e para a sociedade hoje em dia. Cada pessoa é uma pessoa, nunca é tarde para mudar, mas sabemos que quanto mais o tempo avança, é mais difícil mudar do que desde o início, em que somos estimulados a pensar de uma outra forma e, portanto, a ver as coisas de uma outra perspectiva. Ok, obrigada. Aqui uma pergunta rápida do YouTube, para podermos continuar, mas também queria responder esta pergunta do Marco António. Pergunta se o Joseph acha que existe normalização da violência por parte das minorias. Pode discutir, peço desculpa. O Marco António pergunta se o Joseph acha que existe normalização da violência por parte das minorias. O discurso, infelizmente, começam a surgir discursos que tentem normalizar essa violência sobre as minorias, e que o próprio discurso em si já é violento. E talvez aqui é que o problema seja maior, porque esse discurso violento sobre determinadas minorias, que não correspondem à verdade nenhuma e apenas têm como único objetivo ganhos políticos. Infelizmente na sociedade está-se a normalizar isso, no sentido em que ou se cala perante isso, ou quando se fala, desvaloriza-se aquilo que é dito. E isso é uma forma de normalizar este tipo de discurso, que não deve acontecer, porque quando este discurso é tido, ele tem que ser imediatamente refutado, tem que ser imediatamente repudiado. Porque, lá está, é inadmissível que se diga que uma comunidade é subsidiodependente quando uma parte da comunidade é que recebe, como se essa comunidade não fizesse parte de uma sociedade que é o todo. E para esse tipo de casos já é vista, é posta à parte. É inadmissível que isso aconteça, é inadmissível que um político, neste caso, que quer representar uma parte da sociedade, use essa plataforma, use esse discurso para poder ter esses ganhos políticos, defendendo que determinadas comunidades deviam ser confinadas, devia haver um confinamento especial para um determinado tipo de comunidades. É inadmissível que haja esse tipo de discurso e que não haja uma tomada de posição da sociedade para repudiar esse discurso, porque isso é estar a invocar memórias do passado e comportamentos do passado que a história já demonstrou que não traz bons resultados. Infelizmente está-se
o discurso está-se a normalizar e esse discurso é violento. Infelizmente, nesse tipo de casos, o discurso é apenas só o primeiro passo, depois vêm as ações e Exato. não podemos permitir isso. Ora, aqui para a última pergunta antes de umas recomendações. Sabendo que Portugal é racista e que nós vivemos numa sociedade e num mundo racista, o que é que podemos fazer? O que é que nós, jovens, estudantes, no geral, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer este tipo de conversas, ter este tipo de momento entre os estudantes em que discutam, não têm que concordar todos, mas é importante se sentar e discutir, trocar pontos de vista, trocar argumentos, porque é no meio dessa discussão que sairão soluções, é no meio dessas discussões que aprenderemos uns com os outros, e isso é o mais importante. Na questão do racismo, que em Portugal, ao longo dos últimos anos, tem sido negada a sua existência, é bom que hoje em dia, por mais ou menos polémica, com mais ou menos sentido, a sociedade vá ganhando consciência, ou seja, de alguma forma obrigada a discutir essa questão, por mais que não queira, ela existe, infelizmente, e faz parte e faz parte da vida diária de milhares e milhares de pessoas. E essas pessoas não podem continuar a ser marginalizadas, não podem ser continuadas a ser postas de parte, e, portanto, é necessário que a sociedade como um todo discuta esse problema, discuta soluções e aceite que esse problema existe e que, portanto, o melhor a fazer é arregaçar as mãos e enfrentá-lo de frente. E acho que é ótimo que as associações de estudantes, a comunidade estudantil, nas diferentes, do básico ao ensino superior, criem momentos como este em que discuta essas questões, porque é um sinal de que é uma comunidade atenta ao que se passa no meio onde vive, e isso é fundamental. É fundamental que não fiquemos de parte daquilo que são problemas que dizem respeito a todos nós. E este é um deles, sem dúvida nenhuma. Pessoas racializadas ou não, o racismo diz respeito a toda a gente. Às vítimas, às pessoas que não são vítimas, às pessoas que não discriminam, porque têm essa consciência de que realmente não existe raças e, portanto, não faz sentido haver essa discriminação. E às pessoas antirracistas, que é aquilo que é necessário que toda a gente seja, para que, de uma vez por todas, este problema deixe de fazer parte das nossas vidas. É isso, agora acho que tínhamos mais perguntas, mas o nosso tempo é curto, por isso agora gostaria de passar à parte das recomendações de livros, filmes, séries, podcasts que nos possam ajudar a perceber melhor o que é o racismo e como é que nós podemos combater e assim. Ok, epá. Podcast, nós temos um podcast nosso que chama-se Viemos para Ficar. Começou em dezembro do ano passado, com 3 episódios. Desculpa, podes repetir o nome? Eu não ouvi bem. Viemos para Ficar. Eu vou escrever aqui no chat. Pronto, é um podcast recente que... E pagas? Não, podcast. Não. Podes ouvir se tiveres conta no Spotify. Ok. Podes ouvir. Pronto, tenta falar das questões de racismo com diferentes pessoas, racializadas ou não, sobre diferentes perspectivas. Filmes, provavelmente alguns de vocês já ouviram falar ou até já viram o América Proibida, que é um filme clássico sobre o racismo nos Estados Unidos, que é um filme de Hollywood, acho que é um bom filme para se ver. Há um documentário do Raul Poc, acho eu, que é um haitiano, e que tem a narração do Samuel L. Jackson, com os textos de James Baldwin, que é um teórico dos movimentos civis dos Estados Unidos. Chama-se I'm Not Your Negro,
tem 2, 3 anos. É um excelente documentário. É um excelente documentário porque aborda questões mais recentes sobre o racismo, mas é um documentário cheio de referências, de filmes de Hollywood que representam a forma como os americanos olham para a questão racial, desde os filmes dos anos 20 até aos filmes dos anos 90. Portanto, acho que é um excelente filme, é um excelente documentário, não só pela atualidade, mas também por ter estas referências dentro do próprio documentário. O SOS de Racismo lançou agora um documentário recente, dos seus 30 anos, está no canal do YouTube do SOS, chama-se Olhares sobre o Racismo, que são testemunhos de diferentes ativistas, de diferentes associações em Portugal sobre a questão do racismo aqui em Portugal, com alguns testemunhos, algumas comparações com aquilo que se passa no Brasil e que podem ver no nosso canal do YouTube. Assim, de repente, são essas referências. Ok. Qualquer coisa também nós temos algum material nosso que produzimos, agendas, nomeadamente sobre violência policial, sobre cultura, sobre refugiados, sobre o CEF. É uma questão de passarem tanto no nosso site como na nossa página do Instagram, e se tiver algum interesse é mandar uma mensagem e nós fazemos chegar às pessoas que tenham interesses, tanto os livros como as agendas. Ok. Pá, Catarina, pergunta rápida para fechar. Desculpa, não é uma pergunta. Era só para dizer que, primeiro, que gostei muito de um documentário que é o I'm Not Your Negro, que estavam a falar, e esse eu recomendo, mas lembrei-me agora, para quem gosta de ler, que há um livro muito bom que até é conhecido, que é o To Kill a Mockingbird. Mataram a Cotovia, em português. E pronto, para quem gosta. E há um que também é um filme, que é o Green Book. Não é assim tão antigo, é até recente. Sim. É baseado num livro, sim. Pronto, esse também é fixe. Que é de um pianista negro que tem um motorista branco e que viaja pelos estados do sul dos Estados Unidos, que é a zona mais racista do país, e a maneira como se tratam. Portanto, também é um excelente filme para se ver. O Moonlight também é um excelente filme para se ver. Tem a questão racial e tem a questão de género nessa comunidade que é historicamente uma comunidade muito homofóbica, e acho que é um excelente filme que cruza dois temas importantes de discutir. Vou escrever aqui, acho que é de 2006. De 2016, se não me engano. Portanto, assim de repente acho que é. Temos uma pergunta no chat. Ok. A última para acabarmos já. Bem, Portugal não é muito levado a sério, mas é uma questão importante porque se quer realmente ter uma consciência antirracista, é necessário ter a consciência do significado que as palavras têm, neste caso, do que essa palavra tem. Aqui em Portugal, na questão do negro e do preto, da carga simbólica e da carga pejorativa que essas duas palavras têm. Nos Estados Unidos, o nigga era como se referiam, é como se refere aos negros de uma forma pejorativa. Aqui em Portugal, o termo já não é esse. Aqui em Portugal, quando se refere a uma pessoa negra, normalmente quando se quer ofender, usa-se o termo preto. E a forma menos... quando não sabemos o nome, como é óbvio, quando quisermos referir o tom de pele de uma determinada pessoa, de um determinado grupo, neste caso, o termo correto é o termo negro.
é importante que se tenha essa consciência e não haver confusões, porque obviamente que as palavras têm, têm, as palavras têm um contexto social e tem uma carga simbólica dentro deste contexto social. E, portanto, o termo preto, nesse sentido, é um termo pejorativo para se referir às pessoas dessa comunidade. Portanto, é isso como é necessário ter atenção a outros tipos de termos, como o caso do Monnier, que é um termo completamente pejorativo, chinoca, brazuca, são termos discriminatórios. É importante termos essa consciência porque, quer queiramos, quer não, as palavras têm poder e, sobretudo, para as pessoas que são vítimas e que estão nesta posição, as palavras contam mais do que nunca. Bem, queria agradecer a todos por estarem aqui presentes, especialmente ao Joseph e a todos os alunos e jovens que estiveram aqui. Peço que vocês passem aqui pelo chat e vejam o Google Forms que a Associação de Estudantes pôs. É só para nós termos a noção de como é que correu, o que é que vocês acharam do workshop, não, do webinar e para podermos melhorar também. E pronto, agradecer a todos a vossa presença. Bom, eu agradeço também o convite e podem contar sempre connosco na medida do possível. Peço desculpa pelo atraso, por alguma confusão ou não em algumas respostas, mas é isso, então naturalmente parabéns e espero que continuem a ter este tipo de iniciativas, não só com a questão do racismo, mas com outras questões e que continuem assim interessados e interventivos. Vamos continuar. Queria só dizer, esqueci-me há bocado, que quem preencher o formulário de feedback recebe um certificado como participou neste webinar. E pronto, mais uma vez sim, nós vamos continuar a fazer este tipo de webinars. Este foi só o primeiro. Nas próximas semanas haverão de haver mais com outros temas e gostamos muito de trazer estes temas que não são fáceis às vezes de introduzir na sociedade e acho que é pelos jovens que devemos começar e é por aqui que nós queremos trabalhar para tornar aqui o nosso pedaço do mundo um bocado melhor. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, até a próxima. Obrigada. Abraços. Boa noite. Boa noite. O próximo é na segunda-feira, não é? Sim. Ok. Boa noite. Boa noite. Tchau, obrigada. Nada.